Fala, papirandos, tudo bom com vocês? Meu nome é Milene, eu sou enfermeira, sou concurseira e hoje eu vou contar para vocês como eu fui aprovada no concurso da EBSER Nacional e qual que foi o passo a passo que eu usei para conseguir essa aprovação. Resolvi fazer esse vídeo, que é um vídeo aleatório aqui no meu canal, porque eu busquei muito, eu estudei muito para vários tipos de vídeo no YouTube, busquei vários conhecimentos que me levaram muito tempo para eu conseguir fazer esse grande resuminho e chegar na minha aprovação. Então foi um trabalho muito longo, só que hoje eu deixei ele bem mastigadinho aqui para quem quer, para você, por exemplo, que quer passar no concurso público e alcançar a independência financeira e não sabe por onde começar. Então vamos lá. O primeiro passo foi a escolha de um cursinho. Eu optei por fazer um cursinho online, porque o cursinho online me dá liberdade de tempo, eu posso acessar ele quando eu quiser. Então isso é uma parte muito importante para mim, devido ao tipo de rotina que eu tenho. O cursinho online, a gente consegue pausar as aulas, a gente tem opções de PDF, tem opções de questões, resumos, mapas mentais, tudo muito bem mastigado de acordo com o edital. Tem inúmeros cursinhos bons para a gente conseguir estudar aí, tem um poder aquisitivo, acho que essa não é a palavra, tem um custo financeiro muito acessível para o bolso da gente e faz total diferença começar estudando pelo cursinho. O segundo passo é ler o edital. Eu fiz vários concursos e o meu grande erro em alguns concursos foi não ter lido as referências que o edital coloca das matérias, porque as referências elas podem alterar pequenos detalhes em relação a alguns tipos de questões, e isso pode acabar levando a você errar uma questão, perder um ponto e chegar a não ser uma pessoa classificada no concurso público. Então, lê o edital, lê quais são as matérias que o edital está pedindo e qual é a referência que ele está usando, até porque tem alguns autores que vão falar sobre um tipo de assunto X, aí outros vão defender um assunto Y, então isso acaba levando a algumas divergências e a banca se aproveita disso. Fazem inúmeras pegadinhas aí que a gente pode acabar caindo, né? Então, o terceiro passo é montar um cronograma de estudo. A gente precisa de um cronograma, a gente precisa começar de um ponto de partida e começar a seguir adiante desse ponto de partida. Então eu tenho a opção eu mesmo montar um cronograma de acordo com as minhas matérias do edital, ou eu posso pegar e montar esse cronograma no próprio cursinho. Tem cursinhos que já deixam o cronograma pronto, existem pessoas que vendem o cronograma pronto também, baratinho. Eu já cheguei a ver cronograma de R$ 29,90 na internet, por exemplo. E tem como você montar o seu próprio cronograma, que isso dá um trabalho também imenso. Então, hoje, com o tipo de cursinho que eu uso, eu monto o cronograma na própria plataforma do cursinho. Eu seleciono as horas que eu tenho para estudar, quais são as matérias que eu preciso, clico e ele já gera para mim todo um conteúdo automático. E depois disso é só seguir. É muito fácil, rápido, economiza tempo. Então, o terceiro passo foi montar o cronograma. O quarto passo é fazer uma pesquisa sobre as questões da banca, porque a gente precisa entender quais são as matérias que a banca pede e quais são os assuntos mais pedidos da banca, porque cada matéria é um leque muito grande de questões, de assunto, e dependendo do tipo de coisa que a gente vê, né, que a gente começa a pegar para estudar o tipo de matéria, o tipo de assunto, a gente se perde um pouco nesses assuntos. Então é muito importante entrar num site, pode ser um site de questões, você pode entrar em sites gratuitos aí também que mostra quais são as provas antigas da banca. Baixar essas provas antigas também é uma boa estratégia, e escolher quais são os tipos de questões, né? Pegar todas as questões, escolher as questões que mais caíram, quais que foram as mais selecionadas, qual assunto que ela mais pegou. Isso vai te dando um pouco de intimidade com a banca. E essa intimidade com a banca, você vai acabar percebendo que quase que intuitivamente quais são os assuntos mais cobrados de cada banca. E a depender do tipo de questão, você acaba que
tem um conhecimento de qual tipo de pegadinha que ela usa, que elas são muito parecidos, o tipo de pegadinha que cada banca tem é muito parecido e isso independe da matéria, da disciplina que ela vai aplicar algum tipo de questão. O passo 5 é montar as revisões, né, que a gente tem para fazer. Esse tipo de revisão, ela tem que ser estratégica. Eu montei um ciclo de revisão baseado nos estudos que eu fiz no próprio YouTube, que é um ciclo de revisão que é 24, 7, 28 e a cada 90 dias. Ele é um ciclo muito bom, porque ele ativa a nossa memória a longo prazo. Então, se eu estudei uma matéria hoje, assisti uma videoaula hoje, quando é amanhã, eu pego as minhas anotações, faço uma leitura breve de 5 minutinhos, no máximo 5 a 10 minutos, para a gente não também explodir e ficar só revisando, porque senão também o conteúdo ele não anda para frente, tá? Eu não tô achando a palavra certa, mas eu vou falar anda para frente. E é extremamente importante, então, esse tipo de revisão. Porque, segundo uma professora minha, que é a Fernanda Barbosa, que eu fiz mentoria com ela, ela fala que sem revisão não há aprovação. E realmente a revisão ela faz toda a diferença. Você pode fazer essa revisão como eu faço, que é uma revisão de 24, 7, 14, 28 e 90 dias, ou pode fazer revisão através de questões. Você pega o determinado assunto, faz algumas questões do assunto e você vai estar revisando da mesma forma. O passo 6 é fazer uma meta de questões. Então, você precisa ter uma meta de questões, foi o que eu fiz, né? Eu fiz uma meta de questões que eu coloquei 150 questões por dia, que eu gastava em torno aí de 3 a 4 horas para fazer 150 questões por dia. Quantidade não é qualidade, então é muito importante que a gente entenda qual que é o tipo de questão que a gente está fazendo, quais são as questões que a gente mais erra, voltar nas questões que a gente está errando, porque senão também a gente não aprende, a gente erra aqui, mas a gente não sabe por que a gente está errando. Entender se eu acertei no chute ou se eu acertei porque eu sei a matéria. Então isso é muito importante. Meu marido, o Betinho, ele fala que também já estudou sobre esse assunto e ele fala que para a gente ter uma aprovação, uma classificação para ficar dentro das vagas do concurso público, é necessário que façamos de 3.000 a 5.000 questões para a gente conseguir fazer uma prova com um alcance aí de mais de 90% de acerto. Eu me propus a fazer 150 questões, mas ao todo eu já fiz muito mais do que 5.000 questões e faz toda a diferença essas questões. Mas o pega aqui comece com o que você tem. Se você consegue fazer 10 questões por dia, faça 10 questões por dia. Se alguém consegue fazer 30 questões por dia, faça 30 questões por dia. O importante é a qualidade das questões e você entender sobre esse assunto. E o último passo que eu usei foi organizar a minha rotina para eu não falhar. Essa organização de rotina ela é extremamente importante também, porque eu preciso entender qual que é o horário que eu tenho para sentar para estudar. E esse horário ninguém pode me atrapalhar. Eu não posso estar aqui para ninguém. Eu, Milene, abri mão de muitas coisas para estudar. Eu abri mão de festas de família, eu abri mão de sair, eu abri mão de me divertir, de inúmeras coisas para ter o meu tempo para estudo. Isso não quer dizer que quem não abre mão dessas coisas não vai ser aprovado, porque a aprovação ela chega para todo mundo. Mas isso vai depender do tempo que a gente está disposto a esperar a nossa aprovação também. Como eu sou muito disciplinada em relação a algumas coisas e eu fico querendo só fazer uma coisa primeiro para depois eu fazer as outras, eu escolhi de abrir mão de certas coisas para conseguir a minha aprovação. A rotina ela vai ser de acordo com o que você tem, quais são os seus horários livres. Nós conseguimos aí, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, ter mais ou menos umas 3 horas livres para estudo, não deixando de ficar com a família, não deixando de ter um momento de lazer. 3 horas de estudo líquida, você consegue, tendo aí horas de sono aí, mais ou menos 6 horas de sono, para conseguir fazer essas 3 horas de estudo. Então, a sua rotina ela vai depender de qual pessoa você é. Igual eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho família, eu tenho casa para cuidar, tinha trabalho, um monte de coisa.
Então, eu tive que colocar minha rotina de acordo com o que eu tinha para fazer ali naquele momento. Houve um tempo que eu parei de trabalhar só para estudar, porque eu decidi arriscar um pouco mais e foi assim que eu consegui chegar a outras aprovações também. Bem, falei desses 7 passos, espero que vocês gostem do que eu falei aqui. Essa foi a forma que eu usei para passar no concurso público e deu certo para mim. Me conte como você faz para conseguir as suas aprovações, quais são os métodos que você usa. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente interagir mais sobre esse assunto. Obrigada!